Começou, Diogo. Já pode? Já. Beleza. Olá a todos, né? Boa noite. Meu nome é Diogo e, em conjunto com meus colegas Matheus e Rafael, vamos apresentar o nosso trabalho para a quarta técnica de computação gráfica. O tema central do nosso projeto é a estimativa de profundidade monocular. Hoje, nós vamos trazer para vocês uma análise comparativa aprofundada entre as duas arquiteturas modernas que apresentam paradigmas diferentes nessa área, que é o TIFF-NF versão 2 e o MyCode. Pode passar, Matheus. Para contextualizar nosso trabalho, nosso objetivo principal foi realizar uma implementação e um deploy prático dessas duas arquiteturas, e nós não queríamos ficar apenas na teoria, então submetemos esses modelos a uma avaliação prática rigorosa, utilizando dois cenários desafiadores, uma imagem arquitetônica rica em complexidade estrutural e um vídeo capturado por drones para avaliarmos a consistência temporal. E para ter certeza de qual modelo é como melhor em cada situação, nós baseamos nossa comparação quantitativa em métricas sólidas. Mas a fundamentação do nosso trabalho ele vai dos números. O nosso foco principal é analisar as diferenças de comportamento entre as abordagens discriminativas e as abordagens generativas. Pode passar, Matheus. E para começar a nossa comparação, eu apresento a vocês a nossa abordagem discriminativa, que é o DIF-NF versão 2. Diferente de modelos que tentam imaginar ou recriar a cena, ele trata a profundidade como um problema de regressão densa, ou seja, ele aprende uma função matemática direta para mapear os pixels da imagem original para um mapa de profundidade. O grande segredo por trás do sucesso dessa arquitetura é a sua base tecnológica. Ele utiliza Vision Transformers, mais especificamente a arquitetura de versão 2, passou o treinamento em uma escala massiva, estamos falando de um modelo treinado com 62 milhões de imagens, utilizando a técnica de pseudo-labels. O resultado desse treinamento é um modelo que possui uma robustez semântica fantástica, ele entende perfeitamente o contexto dos objetos na cena, e também por ser um modelo discriminativo, ele atinge uma alta velocidade de inferência, o que é essencial para aplicações práticas. E agora, para entendermos como o outro lado da moeda funciona, eu vou passar a palavra para darmos continuidade com o modelo generativo Marigold. Eu me chamo Rafael e vamos dar prosseguimento agora à apresentação desse segundo modelo que nós podemos implementar para poder calcular profundidade ou mesmo as três dimensões de um objeto usando apenas uma imagem 2D. Esse próximo método é o Marigold. O que ele tem de diferente do DEP Enfim V2? O Marigold, ele acaba trabalhando mais no aspecto geométrico da figura. Como assim? Ele busca delimitar melhor as linhas e as bordas da figura. Então, ele utiliza um modelo de treinamento de difusão latente, ou seja, são aqueles derivados da arquitetura Stable Diffusion. Então, a ideia do Marigold é que, ao treinar essas imagens que nós subimos, esses modelos eles possam internalizar melhor as informações estruturais sobre a distribuição espacial dos objetos e a geometria no mundo real. Diferente das outras abordagens de regressão direta, o Marigold ele tenta fazer etapas sucessivas também para evitar denoising, ou redução de ruídos. A cada interação, a cada vez que ele treina o modelo, ele tenta representar refinar a sua representação latente para que possa ter uma cena mais fiel àquela retratada. O que é interessante na aplicação desse método do Marigold é que ele dá, na verdade, para a imagem mais detalhes estruturais. Então, elementos como bordas finas, superfícies transparentes e translúcidas, elas tendem a ser reproduzidas
com mais fidelidade do que no DEPNFIN. Só que qual é o problema? Por ele trazer mais detalhes geométricos e analisar melhor as superfícies, ele tem um custo computacional bem maior. Ou seja, ele acaba, como posso dizer, ele acaba tendo um processamento mais lento, mais vagaroso do que o DEPNFIN. Pode passar, Matheus. Para que a gente possa compreender melhor os resultados que a gente vai ter daqui a pouco, que o Matheus vai mostrar para nós, é interessante entender a diferença entre os dois métodos aplicados. O DPNFIN, ele pertence à categoria dos modelos discriminativos, ou seja, o problema ele é formulado como uma tarefa de regressão densa, em que a rede ela aprende diretamente o mapeamento entre a imagem de entrada e o mapa de profundidade correspondente. Então, ele traz uma maior estabilidade nos resultados. Ele também se esforça em se concentrar em extrair as características semânticas e contextuais da cena, produzindo estimativas globalmente coerentes, mesmo em ambientes complexos. Então, ou seja, ele tenta encontrar ali uma melhor delimitação dentro de uma cena complexa. Já o Marigold, ele tem técnicas que se baseiam em difusão. Então, ao invés de simplesmente ter uma correspondência entre entrada e saída, ele usa vários modelos probabilísticos para poder ter a melhor determinação, a menor finura, a menor delimitação de bordas possível. Então, dessa forma, nós podemos ver que essas arquiteturas elas têm duas estratégias complementares até, se a gente combinar as duas técnicas. Elas têm uma utilizada para otimização computacional e robustez, e já outra voltada para maior fidelidade máxima da figura geométrica. Pode passar, Matheus. Para que a gente possa obter o máximo de resultado possível dos testes que nós faremos daqui a pouco, que o Matheus vai mostrar o resultado, nós trouxemos dois cenários complementares, ou seja, com características bem distintas. O primeiro, a gente tem uma galeria, né? A galeria Vittorio Emanuele. Essa galeria, ela tem uma elevada complexidade arquitetônica, ou seja, a gente vê que nós temos uma trama bem laçada. Nós temos uma estrutura, ali no caso metálica, em que temos um ponto de fuga também, né, isométrico, só que ela é bem complexa, porque ela traz muitas tramas. Então, essa imagem, ela tem uma estimativa monocular de profundidade bem exigente. Ela requer que o método que nós vamos usar para interpretar a profundidade tem uma interpretação semântica, ou seja, que tipo de imagem é essa? É uma árvore, é uma paisagem, é uma estrutura? Tudo isso nós estamos vendo nessa seleção dessa primeira imagem. Já o segundo cenário, que na verdade é um vídeo, nós vemos ali um drone passeando em cima de uma rodovia costeira. Então aqui a gente tem não só a qualidade espacial das estimativas, mas nós temos também a consistência temporal, ou seja, nós temos um movimento, nós temos a câmera se movendo, então se torna mais complexo. Então, nessa segunda imagem, nós já investigamos se as estruturas arquitetônicas elas mantêm a estabilidade entre os quadros consecutivos, ou se apresentam oscilações. Ou seja, será que de um quadro para o outro a gente tem uma profundidade, a gente tem uma diferença de profundidade ao decorrer do vídeo? É isso que nós vamos ver. Então, a gente buscou, através da utilização dessas duas imagens, construir uma avaliação bem abrangente que reflita tanto os aspectos quantitativos, ou seja, do quanto a gente conseguiu acertar na profundidade, quanto também nos aspectos reais da visão computacional e da reconstrução tridimensional. Agora o Matheus ele vai dar continuidade à nossa apresentação. Bem, agora mostrando os resultados em relação ao processamento da imagem. E aqui nesse slide a gente mostra a comparação da imagem real que a gente usou, tem essa arquitetura complexa, como o Rafael falou, e temos os resultados do processamento do mapa de profundidade do DepthOnFin e do Marigold.
E a gente pode ver aqui claramente os resultados dessa diferença de arquitetura de cada um, certo? Então a gente vê que o Deafening tenta entender a arquitetura em geral, então ele tem ali as bordas mais suaves, e o Marigold tem aquele processamento mais pesado, então ele consegue entender mais essas bordas, então ele literalmente tenta reconstruir essa imagem, e por isso que a gente vê que o Deafening ele considerou essa parte ali do teto do vidro, considerou como uma parte mais sólida. O Marigold, por sua vez, ele se saiu melhor, pois conseguiu definir melhor essa parte de cima, mostrando claramente aqui essa parte de cima sendo mais não tão densa ali, como mostrou o Deafening. Essa parte do vidro ficou mais preta, mostrando que o Deafening viu essa parte sendo mais sólida, e o Marigold conseguiu capturar melhor essa característica da imagem. Bem, agora analisando algumas das métricas em relação da comparação entre essas duas imagens, entre esses dois mapas de profundidade, a gente viu ali uma boa correlação entre os dois. Então isso mostra que, em geral, os dois conseguiram capturar bem a arquitetura, a essência da imagem, e mostrando ali um erro relativamente baixo, certo? Então aqui nós podemos ver melhor as diferenças entre os dois mapas de profundidade de cada técnica. Então nós temos que nessa parte aqui mais no fundo onde mais houve concordância entre os dois métodos, da parte mais escura aqui no fundo. Então nessa parte aqui houve uma concordância ali, podemos dizer, praticamente 100%. Porém, nessa outra parte aqui, que foi justamente onde eu falei que o Deafening definiu como uma parte mais sólida, e o Marigold conseguiu capturar melhor a característica do vidro, e também entre essas bordas que estão mais vermelhas aqui, é justamente onde elas divergem mais, né? Onde as duas técnicas divergem mais. Que mostra também nesse gráfico à direita, mostra exatamente onde tem esse pico, justamente essas partes que estão mais vermelhas aqui nesse mapa, certo? Mostrando aonde os dois mapas divergem mais e onde eles concordam mais, sendo onde eles concordam mais essa parte aqui do fundo. Perfeito, continuando. Agora, em relação ao vídeo, como mostrou, temos aqui o vídeo que foi utilizado, é um vídeo curto de 11 segundos, onde mostra uma câmera sobrevoando sobre um carro, e tem essa ideia da consistência temporal, onde essa câmera vai se aproximando desse carro. E nós vamos ver a seguir que, como nós vimos, o Marigold podemos considerar o Marigold melhor em relação à imagem, e o Deafening ali foi relativamente um pouco pior se comparado, certo? Mas na parte do vídeo essa ideia vai se alterar. Nós vamos ver os resultados a seguir. Então, o resultado para o Deafening. Bem, a gente vê que o Deafening conseguiu capturar relativamente bem aqui a parte onde tem o carro, certo? E ele conseguiu mostrar essa ideia da consistência temporal. E isso é justamente o que permite ele fazer isso, é justamente a sua arquitetura, né? Que foi explicada anteriormente. E já com o Marigold, que ele vai tentar, né, construir esse vídeo através ali dos frames, ele vai tentar reconstruir isso frame a frame. A gente vai ver que não vai ficar tão bom em relação a isso, pois vai ter pequenas anomalias que vai ser visivelmente aqui nesse vídeo, mostrando que o Deafening foi, em relação ao vídeo, em relação à consistência temporal, ele é bem melhor em contrapartida com o Marigold. Nós conseguimos ver que ele praticamente nem captura melhor a parte lá da montanha, mas em relação ao carro se aproximando, em relação a onde tem ali essa ideia temporal, ele não é tão bom, certo? Então aqui em relação ao vídeo nós concluímos que o Deafening é bem melhor que o Marigold. Então é isso, a consistência do vídeo, né?
foi relativamente bom. A gente viu que o fluxo contínuo do DA V2, né, ele é bem melhor em relação ao Marigold, porque nele teve as mutações geométricas que a gente viu no vídeo anterior, né? Entre os fêmeas ali, devido à sua natureza estocástica, como eu expliquei anteriormente. E em relação à eficiência computacional, ao rodar os códigos para gerar esses resultados, o que a gente percebeu é que o Deafening V2 é bem mais rápido para a inferência. Quando nós conseguimos pegar esses resultados, que são muito bons, em uma velocidade bem maior comparado ao Marigold, que ele consegue resultados extremamente bons se a gente quer capturar ali os mínimos detalhes na imagem, mas isso é o trade-off, né? Isso vai consumir mais poder computacional, vai exigir mais da nossa máquina. Então, um resumo comparativo entre as duas arquiteturas, né? Enquanto o Deafening tem um paradigma discriminativo, o Marigold vai ser generativo, através da difusão. Velocidade, o Deafening vai ser bem mais alta e o Marigold bem mais lento, como eu falei. Então, os detalhes da borda capturados pelo Deafening vai ser mais suavizados, enquanto o Marigold vai ser excepcionalmente bem mais nítidos. Então, a consistência do vídeo foi bem mais alta, foi ótimo, enquanto o Marigold ali a gente viu que foi moderado. Bem, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.